Olá, amigo internauta, estamos de volta aqui com os nossos sinais de fumaça. Você, se quiser participar, pelo chat, você envia para a gente aí a sua mensagem, tirando sua dúvida, dando sua sugestão, ou então você pode escrever, mandar um e-mail para sinaisdefumaça@globomail.com, né? Aí a gente responde, como tem respondido para todo mundo, agradecendo as pessoas que estão escrevendo, tá? E lembrando que agora a gente também está sendo patrocinado pelo Bosque dos Beija-Flores, a pousada Bosque dos Beija-Flores, né? Na verdade é um santuário ecológico, né? Nosso amigo Lauro é meu amigo de infância, nossa, é verdade. Ele tem umas terras lá em São Tomé das Letras, né? Assim, um lugar bastante mágico, bastante místico, né? E um lugar que tem uma energia maravilhosa. Então ele comprou umas terras lá e começou a fazer um reflorestamento, começou a botar em ordem, porque era tudo pasto, né? Estava tudo assim muito agredido, né? Foi muito explorado aquilo tudo. Então ele montou um lugar de viveiros. Ele hoje distribui viveiros para várias outras pessoas que queiram reflorestar. Reflorestou toda a área dele, né? Recuperou algumas nascentes lá, né? E aí ele colocou lá uns chalés que são maravilhosos, né? E recentemente inaugurou lá uma sala. Ele tem uma sala de jogos onde você pode ficar à vontade, né? Tem uma sala para vivências também, tá? E recentemente inaugurou uma sala de massagem e ofurô. Então, se você vai se hospedar lá, você tem todos esses serviços à disposição, fora o clima, fora o lugar, que é muito bonito, né? Então, alô Lauro, um abraço para você. O site é o www.bosquedosbeijaflores.com.br. E nada melhor do que, né, assim, a natureza exuberante no lugar alto para se ver a lua, né, Samuel? A lua, exatamente. Com essa magia que ela traz, com essa conexão mágica, né? Exatamente. Vou pedir para o Alexandre, então, colocar o próximo slide, né? Olha lá, então, uma mulher medicina, né? Assim, com a lua por trás, né? Hoje nós estamos no período, hoje é lua cheia, dia terça-feira, né? Aqui, a lua cheia é hoje. E hoje é uma lua cheia muito especial, né? A lua cheia do signo de Touro, né? E a essa lua é associado o nascimento de Buda. Então existe uma cerimônia que acontece em vários lugares na comunidade budista, né? Que chama-se o Festival de Vesak. Vesak com W, né? Vesak é um vale, é um lugar que tem lá no Himalaia, né? Para onde se reúnem todos os mestres, os monges budistas do mundo inteiro para fazer essa celebração, né, do nascimento de Buda, tá? Então é nessa época, é numa época de lua cheia, não é um dia determinado, né? Então a época da lua cheia do signo de Touro representa isso. Inclusive é bastante controvérsia sobre o dia certo, tal. Então algumas pessoas até se escrevem, né, assim, tirar dúvidas para esses mosteiros budistas, assim, que eles sabem exatamente qual é o dia do festival. Mas por que tudo isso do Festival da Lua? Por que será, né? Uma coisa que eu queria acrescentar na questão do nome Wesak é que o Wesak em sânscrito para os budistas é o mês de maio, né? É o mês onde está essa lua de Touro, é onde está esse processo, é o marco desse processo onde fala que é o nascimento, a iluminação e a passagem de Buda. Os budistas em si eles vão dizer que tudo aconteceu nessa lua de maio. Aqui no Brasil, nesse dia de hoje, né, o ápice foi 8 horas da manhã, foi numa manhã da lua cheia de Wesak que Buda nasceu, né? Então, é bem nesse processo que a gente está vivendo. Por isso que você vai observar que no dia de hoje pode ter recebido várias mensagens sobre esse festival de Wesak, trazendo essa sintonia. E outra coisa que é interessante, quando se está na sintonia dessa lua cheia,
tudo é propício a vir com maior intensidade, é um despertar maior, é uma força energética maior, é uma conexão maior. E imagina você com esse princípio, com essa ideia de fundo, mais milhares de pessoas sintonizadas com o mesmo propósito. De pensar coisas legais, de pensar coisas do bem, de pensar coisas da iluminação, de pensar coisas que trazem o equilíbrio na vida, de pensar coisas que trazem a cura, de pensar coisas que trazem aí sabedoria. Imagina quão forte é um momento. A gente fala assim, mas colocar uma data para realizar uma coisa. Mas olha só a intensidade como que fica uma coisa quando várias pessoas estão na mesma sintonia por conta de um propósito. Observa a força. Quando você está num lugar, por exemplo, só você pensa daquela forma e 10 outras pessoas pensam diferente, não tem a mesma força de você juntar com mais 5 pessoas, por exemplo. Fica muito mais forte a ideia, muito mais fácil realizar as coisas quando várias pessoas estão convergindo naquele mesmo ponto. No ponto especial, por exemplo, atribuído ao nascimento e à transformação do Buda. Então, isso que você está dizendo é muito fácil entender a gente aqui, né, por ocasião do Natal. Né? O Natal todo mundo entra numa vibração diferente, né? Tá? Todo mundo, né? Muita gente, sim, sabe, faz com amor, né? Muita gente gosta de trocar presentes, sabe? É uma época quando as pessoas ficam mais sensíveis, né? Tem também uma confusão generalizada, né? Em volta, assim, tudo isso, né? Mas a intenção, né? Ela fortalece muito quando mais pessoas, né? Entram na mesma vibração, né? E o Samuel lembrou bem, né? Não é só o nascimento de Buda, é o nascimento, a iluminação e a passagem de Buda. Por que tudo nessa época? Porque isso também simboliza que o tempo é relativo. Tudo acontece ao mesmo tempo em outras dimensões, né? Então isso é mais uma metáfora também, né? Para que, sabe, tudo é aqui agora. Que o budismo ensina bastante isso, né? Assim. E aí eu quero correlacionar uma coisa interessante, que é por causa dessa citação, porque tem tudo a ver também com a sabedoria celta que vai dizer da tríade, né? Da dríade, que são das deusas. E aí você vai ver que tem lá os 3 aspectos que é bem relacionado com o fato da lua de Uesak, né? Que é o nascimento, que aí vai simbolizar lá a jovem virgem, e aí vem um aspecto segundo que é a mãe, aquela que é a geradora, é a iluminação, aquela que gera a iluminação, e a anciã, aquela que vai trazer a sabedoria e a serenidade de uma passagem, de uma transformação. É os ciclos que a gente desenvolve no decorrer da vida, né? A gente nasce, se transforma e nós nascemos, preservamos ali nossa constituição, crescemos com maturidade, nos transformamos para a nossa velhice e passagem, como aconteceu com Buda, né? Exatamente. Vou pedir para o Alexandre colocar o outro slide também, né? Assim, relacionado com a lua. Olha lá que imagem bonita, né? Tá? A pessoa lá observando a lua cheia, assim, né? E para as tradições nativas, né? É chamada avó-lua, né? Avó-lua, avózinha, né? E esse jeito carinhoso de chamar, né? Todo mundo que curtiu a sua avózinha sabe como é que era legal, né? Ter avó, né? A avó é aquela coisa, né? Puxa vida, né? É mãe com açúcar, né? Também falam que neto, né? É filho com açúcar. Então, aquela coisa gostosa, aquela coisa aconchegante, aquela presença forte, aquela... Né? Então a lua também, né? A lua tem um aspecto feminino, né? Na tradição nativa, né? O aspecto feminino, né? Assim, a lua mexe com as nossas emoções, né? Porque ela mexe com as águas, né? A lua, ela detona, assim, nas marés, né? Aquela coisa, é regido pelas marés, né? Assim, a lua e tal, né? E como o nosso corpo é constituído de 80% a 85% de água, também não há como não sermos influenciados pela força, pela energia da lua, né? Que faz isso com a gente, mexe com as nossas emoções, né? Então, por isso que o Samuel falou, quando a lua está cheia, tá, nós ficamos mais sensíveis, né?
É um fato, a gente pode não perceber, mas né, fica mais sensível. Quer fazer um teste fisiológico? Você pode fazer o seguinte, fisiológico no sentido de físico, é que você pode cortar o seu cabelo num dia de lua cheia e num dia de lua nova. Vê a diferença do volume e do crescimento do seu cabelo. Corta o cabelo nesses dois tipos de luz, você vai ver a diferença com que ele cresce, a intensidade com que ele cresce. E depois você escreve aqui para o nosso chat e diz o que aconteceu, para você ver. Tem diferença abrupta, realmente, o sistema, as luas, em relação ao nosso corpo físico. As nossas unhas também crescem muito mais quando a gente tem uma lua específica, que é essa lua, que é a lua cheia, o cabelo, tudo se desenvolve com maior intensidade numa lua cheia. É muito mais forte mesmo. É só o fato de você estar observando. Então eu estava olhando para a lua, né? Estava lá, assim, ontem à noite, bem de noite, né? E estava olhando, observando e cantando para a lua, né? A gente sempre tem o hábito de cantar para o sol, para a lua, assim, né? Como saudando, como uma saudação, né? Assim, e é engraçado que tem bastante gente que nem olha para cima, fala, não, mas aqui não dá para ver, não dá para ver nada, dá para ver sim. Dá para ver sim, levanta a vista. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei daquelas pessoas que falam assim, pô, você acredita em disco voador, essas coisas, OVNI, essas coisas assim? Você acredita nessas coisas de OVNI, disco voador? Aí o cara, não acredito não, mas você já parou qualquer dia para olhar, para ver se tem alguma coisa flutuando lá em cima? Não, tô corrida, não tenho tempo para isso. É bem então por aí mesmo, né? A sociedade que a gente vê, né? A gente deve ter muitas coisas que flutuam aí, satélites e outras coisas que dá para se ver, que a gente nem olha para cima para ver o que acontece. E outra, aqui a gente está falando, brincando, mas no sentido assim, vamos olhar um pouco mais para a natureza que está se despontando por aí. Exatamente, exatamente, sabe? Assim, puxa vida, está à nossa disposição. Mesmo quando o dia está nublado, ele está bonito nublado. Tá? Hoje, né, estava vindo para cá, estava vindo aqui, perto do metrô, aqui onde a gente está, tudo isso e tal, e eu estava olhando para o céu, né? Tinha uma parte que estava nublada e a outra tinha um pedacinho azul, e o sol já estava baixo, a hora que eu estava chegando, então estava aquele tom meio rosado, né? Assim, uma coisa linda. Uma coisa linda, né? E eu olhava as pessoas em volta, né? Naturalmente, todo mundo apressado, com suas coisas, tudo isso e tal, né? E achei, puxa vida, né? Que pena, né? Que eles estão perdendo, assim, um espetáculo maravilhoso, né? Mas como uma vez eu ouvi, o John Lennon falou isso, né? Ele falou, olha, se você fizer um trabalho maravilhoso e ninguém reconhecer, sabe? Você não fica chateado não, tá? Porque o sol, todas as manhãs, dá um espetáculo maravilhoso e a plateia ainda está dormindo. É verdade, é verdade. Eu vindo para cá, eu já lembrei do meu avô, porque ele mostrava aquele céu, aquela tonalidade, ele fala assim, ó, isso aí é a sabedoria ancestral dele, do meu avô, porque o jeito que ele ensinava, porque ele não sabia escrever nada além do próprio nome. E eu olhei esse céu hoje também, eu falei, nossa, esses estão rosados e tudo mais, e um pouco de dourado junto ali. E quando tinha um céu dessa forma, ele falava assim, olha, Neto, essa noite vai fazer frio. É o que ele falava, sabe? Ele olhava assim para o céu, assim. Ele já sabia. Vai ser frio. E amanhã de manhã também. Aí quando era outro tipo de céu, ele olhava assim e falava assim: amanhã vai ser quente. Amanhã a gente vai sair cedinho lá pro Rio, a gente tomar um banho, porque vai estar muito quente. Isso é que é conversar com a natureza, né? O que a gente estava falando no começo do programa. Verdade. Isso é que é conversar, um xamanzão ele, né? Isso aí, agora a gente vai ter que fazer mais um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com Sinais de Fumaça. Até já!